Salve galerinha do canal De Santos, vamos lá para nossa aula de hoje. Você que não é inscrito no canal De Santos, se inscreva aí no canal De Santos, tá certo? Deixe seu like aí para fortalecer o canal De Santos, beleza? Ative o sininho que está aqui, ó, para ficar atento aí às próximas notificações, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí para nossa aula de hoje. E a nossa aula hoje é algumas questões que a gente vai resolver sobre troca de calor, tá certo? Se você não assistiu a videoaula aí sobre troca de calor, assista aí a videoaula, tá no canal De Santos, tá certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula de hoje para você possa estar assistindo aí, beleza, galera? Então, vamos lá. A primeira questão trata o seguinte, pessoal, diz assim, ó: um corpo de alumínio com massa de 10 gramas e temperatura de 80 graus Celsius é submerso em água com massa de 10 graus Celsius e temperatura de 20 graus Celsius. Considere só as trocas de calor entre o alumínio e a água. A temperatura de equilíbrio é de... Aí ele dá o dado aí, ó. Dado calor específico do alumínio é 0,20 cal por grau Celsius. Então, galerinha, essa questão ela trata da troca de calor, certo? No caso aí a gente vai encontrar aí a temperatura de equilíbrio, no entanto a troca de calor entre o alumínio, o elemento alumínio e a água, tá certo? Então, como resolver? Então, veja só, galerinha. Então, nós temos aí o Q1 mais o Q2 igual a zero. Então, o princípio fundamental aí da troca de calor e também a equação aí fundamental da calorimetria, tá certo? Que no caso aí é o Q igual a massa vezes calor específico e variação da temperatura, certo? Então, vamos lá resolver essa questão aí para ficar ferinha aí para qualquer outro tipo de questão parecida como essa, certo, galerinha? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar da seguinte forma. Primeiro, veja só, como eu tenho dois elementos aí, eu tenho alumínio e água, tá? Então, é o calor 1 mais o calor 2, tá certo? Igual a zero. Então, veja, eu vou trabalhar aí com a massa, né, da água e do alumínio. No caso, a massa da água é 10 gramas, tá certo? E a massa do alumínio também é 10 gramas. Só que a temperatura do alumínio é 80 graus Celsius, a temperatura da água é 20 graus Celsius. Isso é temperatura inicial, tá, galera? Porque ele quer saber qual é a temperatura de equilíbrio, ou seja, qual é a situação. Você vai pegar essas duas substâncias, tá? Vai misturar elas, tá certo? Ou seja, se uma está a 80 e a outra está a 20, claro que vai ter uma temperatura de equilíbrio, certo? Então, qual é essa temperatura de equilíbrio? Veja só. Substituindo os dados que ele me deu na questão, ou seja, a massa do alumínio, veja aí, é 10 vezes o calor específico do alumínio é 0,20 vezes, dentro do parênteses eu vou colocar aí, ó, temperatura de equilíbrio menos 80, tá certo? Temperatura de equilíbrio aí está funcionando como se fosse a minha temperatura final. O 80 é a temperatura inicial, mais a massa da água, que é 10, vezes o calor específico da água. Não esqueça que o calor específico da água é 1, tá? Sempre vai ser 1, beleza? Vezes, dentro do parênteses aí, temperatura de equilíbrio, menos 20 igual a zero. Então, essa expressão grandona aí é basicamente o princípio da troca de calor entre dois corpos, beleza, pessoal? Então, continuando aí, veja só, vamos fazer as multiplicações, efetuar a distributiva. Então, o que seria essa distributiva? Seria você pegar os números que estão fora do parênteses e multiplicar com os elementos aí, ou seja, os números que estão dentro do parênteses. Então, veja só, 10 vezes 0,20 vai dar 2, não é isso? Então, 2 vezes, aí vai ficar 2 vezes temperatura de equilíbrio, vai ficar 2 temperatura de equilíbrio. Aí 2 vezes menos 80 vai ficar 2 vezes menos 80, 160, não é isso? Mais 10 vezes temperatura de equilíbrio, vai ficar 10 temperatura de equilíbrio. Menos 10 vezes 20 vai ficar 200, igual a zero, beleza? Então aí agora me tornou a equação do primeiro grau, tá? Então agora eu vou separar, um membro vai ficar número com letra e o outro membro vai ficar só com número. Então veja só, 2TE mais 10TE igual a 200 mais 160. Ou seja, os números que estavam no primeiro membro, eu transportei ele para o segundo. Então ele vai tudo positivo, tá certo? Então fica assim, ó, 12TE igual a 360, que é efetuando a soma entre os termos aí, tá bom? Como eu quero calcular a temperatura de equilíbrio, veja só,
coloco em evidência, vai ficar 360 dividido por 12, no caso aí vai ser 30, então a temperatura de equilíbrio vai ser 30, tá certo? Então a resposta correta aí seria a letra C, tá? Então vamos aí para outra questão, beleza? Então a questão diz o seguinte, ó: duas substâncias A e B apresentam o seguinte gráfico para 20 gramas de massa, beleza? Mistura-se as duas substâncias a 100 graus Celsius e B a 50 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio é aproximadamente. Então, de novo, aí uma questão sobre temperatura de equilíbrio. Então, a gente poderia também indagar, pode acontecer alguma questão de você querer procurar a massa, certo? Então, o princípio e o cálculo é o mesmo. Então eu tenho duas substâncias, a substância A e a substância B. Veja que aí já me dá a quantidade de calor da substância A e também a quantidade de calor da substância B, as temperaturas onde eles se encontram. Então, na questão ele quer o seguinte, pessoal, ele quer saber a temperatura de equilíbrio. Lembrando aí do princípio da troca de calor, veja Q de A mais Q de B igual a zero, certo? E lembrando da equação fundamental da calorimetria, dá para a gente encontrar essa temperatura de equilíbrio, fazendo o mesmo processo que a gente fez aí na questão anterior, certo? Mas só que aí a gente não tem o calor específico de A e nem de B, mas a gente pode encontrar aí o calor específico de A. Então veja aí, acompanha comigo. Utilizando a equação fundamental da calorimetria, Q de A vai ser igual a massa, calor específico de A vezes a variação de temperatura. A mesma coisa eu vou fazer por quantidade para a substância B, beleza? Então, a quantidade de calor de A, no caso você pode olhar no gráfico aí, ó, no eixo de Y, certo? Que é esse que fica em pé, é 8. Então, 8 vai ser igual a 200, que é a massa de A, vezes o calor específico, que é a variação de temperatura, que você observa aí, ó, nesse eixo, que é o eixo X, tá certo? Onde tem T e o C, o grau Celsius, é 100. Então, 8 vai ser igual a 200 vezes 100 vai dar 20.000, tá certo? 20.000 que multiplica o calor específico de A. Então, como eu quero o calor específico de A, eu vou dividir aí, ó, vou colocar em evidência, tá certo? Então, o calor específico de A vai ser igual a 8 dividido para 20.000. Para ficar mais fácil, eu posso colocar o 20.000 em notação científica. O que seria essa notação científica? É o número, tá certo? Que vai ficar representado aí na base potência 10, tá certo? Então, no caso aí vai ficar 2 vezes 10 elevado a 4. Por que 10 elevado a 4? Porque eu tenho 4 zeros aí, tá certo, pessoal? Depois do número 2 tem 4 zeros. Então, representando aí, agora 8 dividido para 2 vai dar 4. 4 vezes 10 elevado a menos 4. Por que ficou menos 4? Porque a potência 10 elevado a 4 estava no denominador. Então, no resultado aí vai ficar negativo, tá certo, pessoal? A mesma coisa aí você vai proceder para a substância B, tá certo? Então, o calor específico da substância B vai ser 10 elevado vezes 10 elevado a menos 4, tá certo? Agora aqui nós vamos encontrar aí a temperatura de equilíbrio, fazendo o mesmo procedimento que a gente fez na primeira questão, tá certo? Então, substituindo os dados da questão, tá bom? Nós temos aí o calor específico. Eu não vou colocar a massa porque as massas são iguais, então vai só para aumentar o cálculo. Eu vou tirar aí a massa, tá certo? Não vai alterar em nada, beleza? Então veja só, 4 vezes 10 elevado a menos 4 que multiplica a temperatura de equilíbrio menos 100, mais 10 vezes 10 elevado a menos 4 que multiplica a temperatura de equilíbrio menos 50 igual a 0. Então, se você observar aí as operações direitinho, multiplica aquele número que está fora do parênteses com os números que estão dentro do parênteses, ou seja, fazendo distributiva, nós vamos chegar na seguinte resposta, beleza? Então veja só, 4 vezes temperatura de equilíbrio, você já sabe, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 4 TE. 4 vezes 100 vai ficar 400, só que não esqueça de colocar as potências, beleza, pessoal? Então, resumindo, certo? Vai ficar uma equação do primeiro grau, que você vai ter de um lado só letra e do outro lado só número, tá certo? Então veja aí direitinho. E no caso aí vai ficar a soma de 10 mais 4, vai ficar 14 vezes 10 elevado a menos 4 TE. E do outro lado vai ficar a soma aí de 500 mais 400, que no caso vai ser 900. Como nós vamos calcular a temperatura de equilíbrio, então 900 dividido para 14, que dá 64,5
28571. Então vamos fazer uma aproximação aí, que no caso aí vai ficar a temperatura de equilíbrio igual 64,3, tá certo? Então a resposta correta aí seria a letra A, beleza? Então valeu, galerinha, essa era a nossa aula resolvendo aí algumas questões de troca de calor. Falou, até mais.